Livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. De Leon Denis, 1927. Capítulo 5. A Auvergne. Vercingetorix, Gergovia Lésia. Como uma cidadela que coroa alguns cumes de suas torres e de seus baluartes, a Auvergne ergue a corrente de suas montanhas acima das planícies e dos vales da França Central. Dos altos planaltos e dos contrafortes descem e rolam as torrentes, os ribeirões que se transformarão, mais adiante, em grandes rios cujas bacias, dirigidas para três mares, dão à Gália esse aspecto regular, essa forma predestinada que parece, dizia Estrabão, a obra de um deus. O país dos Arvernos era, para seus habitantes, como uma terra sagrada. Os gênios invisíveis rondavam sobre suas florestas e suas montanhas. De seu solo jorravam em abundância as fontes quentes, os vapores benéficos, manifestação de um poder subterrâneo que inspirava, nesses povos primitivos, uma espécie de temor religioso. O Puy-de-Dôme, que domina toda a região por seu alto porte, era o altar gigantesco de onde a oração dos druidas se elevava para o céu, o templo natural do deus Teutates, ou melhor, do espírito protetor que simboliza a força e a bravura dos Arvernos. O panorama dos montes desperta na alma uma impressão quase tão viva como as noites estreladas. Essa impressão não se exprime por palavras, mas, geralmente, por uma contemplação silenciosa, por uma admiração tanto mais viva quanto mais profundamente a alma possua o sentido de harmonia e de beleza. Ela é aumentada, ainda, na Auvergne por marcas deixadas pela ação do fogo central, que, no seu esforço para alcançar a superfície, transtornou as camadas terrestres. Se do alto do Puy-de-Dôme se observa a longa cadeia de crateras que se sucedem do norte ao sul, em linha reta, e se reconstitui, pela imaginação, o período de atividade onde todos esses vulcões expeliam correntes de lavas, das quais se pode ainda seguir os rastros deixados em muitas léguas, e que as pessoas da região chamam de cheires, tem-se a visão grandiosa do dinamismo que sacudia o globo nos tempos quaternários. O solo da Auvergne, tanto na região dos Montes Dôme quanto na região dos Montes Dor e Cantal, é agretado, crivado de crateras extintas, invadidas depois pelas águas. A mais notável é o Lago Pavim, corte vasto e profundo de paredes de pórfiro, que coroa um círculo de florestas. Pela brecha onde se escoavam outrora as lavas, hoje se expandem as águas límpidas do ribeirão Lacouze. Pelo caminho que contorna o lago, através da floresta umbrosa, se atinge o planalto elevado que domina muitas crateras, entre outras a de Monsineire, ou Montanha das Cinzas. Ali está um dos sítios mais maravilhosos de nossa região. A natureza selvagem das primeiras eras da terra ali se revela ainda sob o enfeite cambiante das águas e dos bosques. Pelas emanações sulfurosas e pelas lamas quentes, que se encontram em alguns pontos da Auvergne, pode-se crer que a atividade subterrânea não cessou inteiramente e que um despertar de forças plutonianas é sempre possível. O contato dessa natureza agreste tinha comunicado às populações primitivas essas qualidades rudes e fortes que caracterizam quase todos os montanheses. Se o sentimento que os gauleses tinham de sua origem comum, de seu parentesco de raça, se a unidade moral e religiosa que resultava fosse mudada em unidade política, os arvernenses teriam sido os primeiros a aproveitá-la. Sua província não era o núcleo ativo e, ao mesmo tempo, a principal força material da Gália. O Puy-de-Dôme era o maior santuário. Para ali convergiam peregrinos de todos os locais. Gergovia era o lugar mais importante, e Vichy, situado então em região arvernense, atraía, unicamente pela virtude de suas águas, multidões de doentes e feridos. O rei Bituite havia mobilizado 200.000 combatentes contra os romanos e a cavalaria arverna era considerada como a melhor de todas. Mas Bituite foi vencido e o Império Arverno se eclipsou durante certo tempo. Entretanto, vastos grupos políticos se formavam em outros lugares, a Federação Armoricana, no oeste, a Federação Belga, no norte de Marne.
A de Alvergne se reconstituiu, incorporando todos os povos das Cévenes. Mas a rivalidade ciumenta dos Eduanos comprometeu tudo. Eles recorreram a César, cujas legiões penetraram, pouco a pouco, na Gália, e fizeram aliança com ele. A influência do pérfido procônsul aumentou rapidamente e tornou-se logo ameaçadora para a independência gaulesa. É então que a grande nobre figura de Vercingetorix de 72 a 46 a.C. aparece. Educado pelos druidas, foi na sua educação que ele adquiriu essas raras qualidades, essa elevação de caráter que o distinguiam. A morte cruel de seu pai, seu tio, queimado vivo por julgamento do Senado, por ter aspirado a coroa, lançou uma sombra sobre sua juventude e contribuiu para torná-lo, muito cedo, circunspecto, meditativo e sonhador. Ele experimentou, disse, a sensação do mundo invisível, essas intuições inexprimíveis que são, talvez, reminiscências de lembranças anteriores, formando um conjunto de coisas enterradas na subconsciência profunda e que tendem a reviver, a se expandir em plena luz. Camille Julien, tão reservado nessas matérias, não hesita ao nos ensinar que Vercingetorix, enviado cedo para a escola dos druidas, vivia na familiaridade respeitosa desses sacerdotes. Ele aprende com estes que há uma alma imortal e que a morte é uma simples mudança de estado. Eles lhe ensinam que o mundo é uma coisa imensa e que a humanidade se estende ao longe, bem fora das terras paternais e dos caminhos da caça ou da guerra. Assim o jovem imaginava, pouco a pouco, a grandeza do mundo, a eternidade da alma e a unidade do nome gaulês. Tudo em Vercingetorix lhe predispunha ao comando, seu corpo alto e soberbo, diz Camille Julien, o indicava para a admiração das multidões. Ele tinha superioridade física e intelectual que dá à vontade uma segurança nova, e os arvernos podiam se perguntar se Luerne obtuit, os chefes ainda célebres da Gália triunfante, não voltavam sob a forma juvenil do último de seus sucessores. Instruído e amado pelos bardos, tornou-se um deles. Ele sabia se exprimir em versos e empregar em seus discursos essa atitude arrebatadora que impressiona sempre os celtas. Sobre este assunto, lembremos a citação seguinte de Mommsen, o grande historiador alemão, que demonstra que nossos antepassados não eram tão bárbaros como se pretendia. O mundo céltico se liga mais estreitamente ao espírito moderno do que ao pensamento greco-romano. 20. Início da nota do redator. 20. Ver Vercingetorix, de Camille Julien, página 93, editora Hachette. Fim da nota do redator. E o Sr. Camille Julien insiste sobre este fato. Vercingetorix não era por isso fechado e hostil à civilização greco-latina. Ele tomou emprestado muitos princípios da guerra científica e aceitou uma certa supremacia intelectual dos dois grandes povos vizinhos. Em uma obra recente chamada L'Initiation de Vercingetorix, 21, o Sr. André Lebel nos forneceu detalhes muito interessantes sobre a educação religiosa e política do jovem chefe arvernense. Início da nota do redator. 21. Editor Albi Michel, Rua Huygens, 22, Paris. Fim da nota do redator. Inicialmente, ele nos apresenta muitas cenas vivas e coloridas nas quais os nobres chamados colares de ouro, responsáveis pela morte trágica de seu tio, entregam-se a esse gênero de intriga que pôs a perder a Gália, zelando com um ódio ciumento pelo progresso do jovem varão e temendo represálias. Depois, é a viagem de Vercingetorix, que atravessou as vastas solidões silvestres que separam as tribos, visitando a floresta sagrada dos Carnutos, onde ele participa da grande cerimônia anual, presidida pelo arquidruida e pela grande sacerdotisa da ilha de Sein, e sua visita a Karnak, onde ele cumpre outros ritos. Ali, nas horas do crepúsculo, ele escuta os cantos do bardo, afirmando Deus Supremo. Eu creio em um Deus único, eterno, que não se conhece, que nunca se conhecerá, indubitavelmente. Eu creio naquele que é, naquele que será, visto que é o mesmo, naquele que se revela e existiu sempre, visto que é o mesmo ainda.
O caminho que leva à sua incógnita começa no sacrifício voluntário. Sob a direção de um druida, guia tutelar e familiar, ele vai obter nos santuários os conhecimentos dessa grande doutrina, a propósito da qual Dom Martin pode dizer que ela não foi tomada emprestada de nenhum outro povo. Sem dúvida, em seus relatos é preciso levar em conta a fantasia, mas os principais fatos repousam em uma base histórica. O que há de mais notável nessa obra são as páginas consagradas à conversa solene e secreta dos dois druidas sobre a praia bretã, em frente das Ilhas Sagradas. Um deles, de Wittiak, é admirador e aliado dos romanos, o outro, Macarven, preceptor de Vercingetorix, somente tem em vista o futuro e a grandeza da Gália, o desenvolvimento de seu gênio livre, independente de toda a ingerência estrangeira. De Wittiak tinha voltado de uma viagem à Cidade Eterna, deslumbrado pela glória política e pelo esplendor monumental de Roma. Ele sonha com uma aliança que julga necessária para completar o poderio da Gália e assegurar sua função no mundo. Macarven lembra a seu interlocutor a corrupção, o cepticismo dos romanos, sua rapacidade, sua sede de dominação e, sobretudo, a astúcia e os ardis com os quais eles estão acostumados. Confiante na religião e na prática que ama, ele deposita toda a sua esperança em uma Gália independente. Disse ele ao de Wittiak: minha fé é mais clarividente do que a tua. Para vencer completamente, seria melhor que ela extinguisse as armas manuais, em nome de sua superioridade. O triunfo passageiro da matéria sobre o espírito não pode anular a vida do espírito, ela consagra ainda mais e a faz ressuscitar eternamente acima da vitória momentânea do inimigo. Ao contrário, aceitando, mesmo por astúcia, o conquistador que a domina, ela se humilha pouco a pouco, ela se entrega. A derrota nobre valeria mais pela sua resistência legítima do que a vitória brutal do número e da força, unicamente. Eu somente confio na estrada perpétua, obstinada da consciência. Porque ela é direita, superior, decisiva entre todos os outros meandros, ela segue mais adiante. Deixá-la, abdicá-la e se perder, talvez morrer, e da morte da qual não se levanta. Essa morte engole tudo, é tão pesada que arrasta a alma esmagada sob o peso de sua nulidade. Página 163. Prosseguindo sua viagem, Vercingetorix vai consultar as druidisas da ilha de Sin. Tu vieste, lhe dizem elas, nos interrogar sobre o enigma dos mundos. Nós e nossos sacerdotes te respondemos. Tu chegaste, como nós, ao conhecimento da migração das almas e das leis da vida universal. Agora uma outra tarefa te será imposta, é preciso, doravante, pensar em Roma. Se tudo, que viste do Império Gaulês te tem feito amá-lo, se tu estás ligado à nossa religião, forte e doce, natural e divina, onde o mal inevitável da vida se esclarece e se resgata pelo sacrifício, depois atinge ao sublime e verdadeiro pelo culto equilibrado do espírito, se tu te das conta de que na cidade fria, sobre a qual vigia o Capitólio, apesar da doçura do clima e da beleza dos montes Apeninos, vencido, tu regressarás para morrer no ar salubre da Gergovie, a lição viva do Pui majestoso, a profundeza calmante de suas florestas. Então prepara-te desde agora. Prepara-te para salvar teu país e sua religião, única no mundo, tua nação de águas claras, de corações disputadores, mas bons e quentes. Crê em minhas irmãs, crê em nossos sacerdotes, esta virtude particular ao nosso solo, onde a raça céltica atinge sua mais justa expansão, não existe em outra parte. Mais tarde, a grande druidisa conduz o chefe Arverne sobre o promontório que domina o mar de terror, em frente da ilha sagrada. Nesse tumulto de vagas, que imprime às suas palavras uma espécie de solenidade fatídica, ela lhe lançou estes dizeres em tom imperioso. Eleito por todos, tu serás rei e tu nos pertences.
Sob este gládio cintilante, acima do abismo, símbolo da vontade, além de todas as agitações humanas, jura dedicar todos os minutos da vida, tua morte, tudo o que compõe teu corpo perecível, como também tudo o que prepara tua alma imortal ao cumprimento da libertação. Tu estás, aqui, no fim do mundo. Se teu juramento é sincero, os deuses que velam em torno de nós e nas ilhas, nos confins do santuário de todos os santuários, te atenderão. 22. Início da nota do redator. 22. Ver Limitation de Vercingetorix, André Lebey, página 191, 201 e 205. Fim da nota do redator. E no vento e na tempestade, sob o ruído das ondas barulhentas, sob o gládio ensanguentado, Vercingetorix jurou. É no ano de 53 a.C. o que, dolorosamente influenciado pela situação da Gália, Vercingetorix toma a resolução de se consagrar à salvação de sua nação. César tinha derrotado separadamente os Eburons, os Trevires, os Senones, depois retornou para a Itália, deixando suas 10 legiões dispersas no norte e no leste. Aproveitando as circunstâncias, Vercingetorix, em pleno inverno, percorreu as tribos preparando uma sublevação geral e, por sua eloquência máscula, reanimou os ardores patrióticos e levantou as coragens abatidas. Uma assembleia solene, de todos os chefes gauleses, teve lugar na floresta sagrada dos Carnutos. Ali, sob as bandeiras das tribos, reunidas em aglomerados, os chefes fizeram o juramento de se unirem contra os romanos e proclamaram Vercingetorix como chefe supremo. Eles sonhavam com uma pátria coletiva, com uma grande Gália livre federada, realização dessa fraternidade céltica, concebida pelos druidas. Vercingetorix tentou introduzir mais ordem e método na organização militar e nos movimentos da armada gaulesa. Ele mostrou tanta habilidade e precisão que provocou este elogio pouco comum de seu inimigo. Ele foi tanto ativo quanto severo no seu comando. 23. Início da nota do redator. 23. Comentários da Guerra Gálica, César. Fim da nota do redator. Pode-se perguntar onde o grande chefe Arverno, ainda jovem, tinha obtido suas aptidões e seu conhecimento. Parece que a função que se deve atribuir ao mundo invisível na história começa a sair do domínio exclusivo das religiões para penetrar pouco a pouco na ciência. Esta função o Sr. Camille Jullian a reconhece, ou melhor, a discerne na vida de seu herói, e a relaciona a outros exemplos célebres, os de Sartório e de Mário, que tiveram suas profetisas, como Civilis teve Veleda. Vercingetorix disse que teve ao seu redor agentes que o colocavam em relação com o céu. 24. Início da nota do redator. 24. Obra citada, página 133. Fim da nota do redator. Mas o terrível procônsul, ao ser informado da sublevação da Gália, deixou rapidamente Ravenna e, após uma viagem rápida, realizou um ato tido como irrealizável em pleno inverno. Ele atravessou as Cevenes por veredas abruptas, com 30 centímetros de neve, e investiu com sua pequena armada sobre o país arverno, obrigando, assim, Vercingetorix a dirigir suas forças para o sul e a libertar as legiões cercadas. Após esse desvio estratégico, César desceu pelo Vale do Loire e juntou, às pressas, a parte principal das legiões a fim de ser capaz de enfrentar os acontecimentos. Não é surpreendente achar, a 18 séculos de distância, fatos análogos nessa outra existência do mesmo homem de gênio que foi sucessivamente Júlio César e Napoleão Bonaparte. A passagem de Cevenes não teria por complemento aquela do grande Saint Bernard, e o 18 Brumário. 25, não lembra a passagem do Rubicão? Início da nota da tradutora. 25. Brumário, segundo mês do calendário republicano francês. Fim da nota da tradutora. Alguns meses depois, o cerco de Bourges pelos romanos, heroicamente sustentado pelos seus habitantes, mostrou toda a utilidade das reformas de Vercingetorix. Para devastar a área da armada romana, os bitúrigos põem fogo,
por sua ordem, em 20 de suas vilas. César sobe de novo até Auvergne com suas legiões e ataca a Gergovie, foco da independência gaulesa. Ele é repelido, forçado a deixar seu campo e a bater em retirada durante a noite. O general romano, que não tinha cavalaria, não hesitou em mandar vir de além do Reno, para alistar bandos de cavaleiros germânicos semi-selvagens. E é assim que, após ter proclamado muitas vezes, altissonante, que ele não vinha à Gália a não ser para defendê-la contra os germanos, foi ele mesmo que abriu o caminho às invasões. Na Batalha de Dijon, os pesados esquadrões germânicos romperam a cavalaria gaulesa e Vercingetorix, reduzido à sua única infantaria, teve que se refugiar na Lésia. Finalmente, vem o cerco memorável dessa vila pelos romanos, os trabalhos gigantescos das legiões para sitiar o lugar e a chegada da armada de socorro, isto é, quase toda a Gália em armas. Esta armada foi lenta para se reunir, os chefes se ajuntaram, de início, em Bibracte, formando um conselho geral, para discutir os planos de Vercingetorix. Se havia entre eles homens devotados, sem exceção, à liberdade da Gália, havia, também os ambiciosos de duas caras, como os dois jovens Eduanos Viridomar e Poredorix, ambos decididos a favorecer, em segredo, os desígnios de César. Numa luta horrorosa de 3 dias, o impulso furioso dos arvernos desbarata as linhas romanas, mas a traição dos Eduanos aniquila seus esforços e a armada gaulesa se dispersa, abandonando os defensores de Alésia à sua própria sorte. Vercingetorix, vencido, poderia fugir, mas preferiu se oferecer como vítima expiatória a fim de poupar a vida de seus companheiros de armas. César, estando assentado num tribunal, no meio de seus oficiais, vê as portas da Lésia se abrirem. Um cavaleiro de alta estatura, coberto de uma magnífica armadura, aparece a galope, descreve 3 círculos com seu cavalo ao redor do tribunal e, com ar altivo e grave, joga sua espada aos pés do procônsul. Era o chefe arverno que entregava-se ao seu inimigo. Os romanos, impressionados, se afastaram com respeito, mas César, mostrando a baixeza de seu caráter, prostra-o com injúrias, acorrenta-o, manda-o para Roma e o joga na prisão mamertina, calabouço escuro, com uma única entrada, pela abóbada. Após 6 anos de prisão horrenda, ele foi retirado para figurar como triunfo de César, e daí foi entregue ao carrasco, 46 a.C. Um dia, no correr dos tempos, esses 2 homens se reencontraram servindo a mesma causa, sob o mesmo estandarte. César se chamou, então, Napoleão Bonaparte e Vercingetorix tornou-se o general de Saix. Em Marengo, quando a batalha parecia perdida para os franceses, de Saix chegou na hora exata, com a sua divisão, para salvar seu antigo inimigo, e esta foi toda a sua vingança. Eduard Schuré escreveu a respeito de Saix, 26, após ter lembrado seus grandes feitos. Início da nota do redator 26. Ver les grandes legendes de France, página 65. Fim da nota do redator. Ele foi a modéstia na força, a energia na abnegação. Procurava sempre o segundo lugar, e aí se conduzia como se fosse o primeiro. Batido mortalmente em Marengo, nesta grande batalha que ganhou para o primeiro cônsul, e temendo que sua morte desencorajasse os seus, disse simplesmente àqueles que o dominavam, não digam nada a eles. Nesses detalhes históricos, não se encontra uma confirmação daquilo que nos têm dito nossos instrutores do espaço sobre a identidade desses 2 personagens, Vercingetorix e de Saix, animados pelo mesmo espírito no correr dos séculos. Foi assim com César e Napoleão e com muitos outros casos semelhantes. Se o olhar do homem pudesse sondar o passado e reconstituir o elo que une suas vidas sucessivas, muitas surpresas lhe seriam reservadas, porém más lembranças e angústias também viriam se misturar às dificuldades da vida presente e agravá-las. Eis porque o esquecimento lhe é dado durante a passagem do val, isto é, durante a estada terrestre.
mas no desprendimento corporal, nas horas de sono e, sobretudo, após a morte, o espírito evoluído retoma o encadeamento de suas existências passadas, e na lei das causas e efeitos, em vez de vidas isoladas, incoerentes, sem precedentes e sem sequência, ele contempla o conjunto lógico e harmonioso de seu destino. Do mesmo modo que visitei a pé, com um sentimento de respeito, o santuário céltico da Bretagne, creio dever fazer a peregrinação da Gergovia e da Lésia. Eu escalei as escarpas da Acrópole Arverna e mais tarde subi a inclinação suave que, da estação de Laumes, leva a Lise. Uma neblina fria e penetrante envolvia a planície, enquanto no horizonte o disco avermelhado do sol parecia se esforçar para furar a cerração. Percorrendo as ruas da vila, percebi, com surpresa, uma estátua equestre com esta inscrição: a Jeanne d'Arc, La Bourgogne. Este é, então, um monumento expiatório. Prosseguindo minha ascensão, atingi o planalto onde se ergue a estátua gigantesca do grande antepassado. Ali, solitário, pensei por muito tempo, meditei tristemente em tudo que é preciso: lutas, sangue e lágrimas, para assegurar a evolução humana. A figura grandiosa e nobre de Vercingetorix se liberta da sombra dos tempos como um exemplo sublime de sacrifício e de abnegação. Ele acreditava na pátria gaulesa, no seu futuro, na sua grandeza, e por essa pátria lutou, sofreu e morreu. Ele foi lembrado, na hora suprema, do juramento pronunciado em frente ao céu, no promontório bretão, no seio das vagas furiosas. Ao se oferecer em holocausto para salvar seus companheiros de armas, ele se inspirou também naquilo que lhe tinham ensinado os druidas: é pelo esquecimento de si mesmo, por imolação do eu em proveito dos outros, que se alcança o Gwynfide. Para a lembrança desses heróis, Gergovia e Alésia tornaram-se, para sempre, os lugares sagrados onde a alma céltica adora se recolher para meditar e orar.